Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. As férias de meio de ano acabaram e eu estava voltando da casa dos meus pais para o meu dormitório. A viagem em si demorava em torno de 3 horas e havia algumas pequenas cidades no caminho, mas fora isso, havia uma infinidade de campos e plantações. Comecei a viagem tarde, às 10 da noite, e estava saindo da cidade dos meus pais, quando avisto um homem pedindo carona, com o braço esticado e o polegar para cima enquanto ele andava na beira da estrada. Eu fiquei com dó e vi que ele estava indo na mesma direção que a minha, e eu decido parar. Ele era um cara alto, magro, carregando uma mochila, e quando eu encosto ao seu lado, eu pergunto se ele quer uma carona, e ele me pergunta em seguida se eu ia em direção à cidade próxima, e sim, eu passaria por lá. E falo para ele, destrancando a porta em seguida. Ele entrou no carro pela porta da frente, sentando ao meu lado, e eu percebi que ele era mais velho do que eu imaginava. No início da viagem, ele não falava nada, o que não era ruim, pois eu tinha deixado o som ligado e ouvíamos música. Cerca de 30 minutos de carona, eu comecei a pensar o que tinha feito. O cara começou a colocar a mão na barriga e a reclamar de dor, se balançando para frente e para trás, e gemendo muito. Eu falo para ele abrir a janela e tomar um ar fresco, mas ele não faz isso. Confesso que agora eu já estava me sentindo desconfortável, não pelo fato dele estar passando mal, mas no caso dele ter alguma coisa ao meu lado enquanto eu dirijo. Tinha medo dele cair em cima de mim e eu acabar perdendo o controle do carro. Não havia uma parada ou uma cidade por perto, e eu não podia falar para ele descer no meio do nada na escuridão. Então ele vira para mim e me fala: "Cara, eu realmente não estou passando bem. Você poderia virar daqui a 3 curvas à direita?" Isso me pegou desprevenido. Não o fato dele querer parar, mas sim ser tão específico sobre o local da parada. Se eu estivesse passando mal, eu pediria para pelo menos parar no acostamento ou sair na próxima entrada. Então eu o pergunto: "Você não prefere que eu pare no acostamento?" E ele responde que não. Isso deveria soar como um alerta na minha cabeça, mas eu estava preocupado com o cara e eu concordei que sairia na saída que ele pediu, pensando que deveria ter algum posto ou um acostamento mais calmo. Em alguns minutos, chegamos na saída e eu entro à direita. O lugar não tinha acostamento, na verdade, não tinha nada por perto, e eu decido começar a encostar o carro quando ele me fala: Não, vai mais um pouco para frente." Isso deveria ter sido outro sinal, mas eu fiz o que ele pediu. Ele pede para que eu encoste o carro, e eu faço. Ele desce e some em meio à escuridão, e eu fico alguns minutos esperando por ele, até que eu vejo 5 homens saindo do escuro, sendo iluminados pelo farol do meu carro, armados, apontando para mim. Eu engato a ré com tudo e viro o carro para outra direção, em uma manobra que parecia cena de filme, e eles começam a atirar e a correr em minha direção. Eu consigo escapar e, pelo que eu me lembro, em torno de 5 tiros foram disparados e 2 pegaram na traseira do meu carro. Eu não parei o carro por mais nada aquela noite, até achar uma parada policial e relatar o que aconteceu, mas eu nunca tive uma resposta sobre isso. Ao voltar para o meu dormitório, eu encontrei os 2 buracos de bala na parte de trás do meu carro, e ao examiná-los, um dos tiros foi a poucos centímetros do meu pneu, e o outro foi mais abaixo, mas um pouco longe do pneu. Provavelmente a intenção deles era me parar furando o pneu do carro, mas eu nunca saberei com certeza. Eu não sei totalmente o motivo daquela carona naquela noite, mas pelo menos para mim, ficou óbvio que seria para me atrair até aquela emboscada. Desde então, eu nunca mais dei carona na minha vida. Fala pessoal, beleza? Aqui é uma paradinha rápida, só para falar para vocês, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixem um like aí, um comentário, se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá bom? Um forte abraço galera, obrigado, viu? Essa história aconteceu há muitos anos atrás, quando eu tinha cerca de 13 anos. Eu era filha única, e naquela época, nós tínhamos apenas um carro que meu pai utilizava para ir trabalhar todos os dias. Isso significa que todas as vezes que minha mãe tinha que ir em algum lugar enquanto meu pai trabalhava, ela tinha que ir a pé, ou de ônibus, ou de carona. Como morávamos em uma cidade pequena, onde todos se conheciam, pegar carona era aceitável. Isso aconteceu em uma quinta-feira, pelo que me lembro. Meu pai tinha nos deixado em uma mercearia a caminho do trabalho. Minha mãe e eu, neste caso, teríamos que voltar para a casa de ônibus ou arrumando uma carona. Então começamos a ir a pé, e após alguns minutos de caminhada, um motorista parou ao nosso lado, em uma caminhonete branca.
Nós nunca o tínhamos visto antes. Ele nos ofereceu a carona e nós aceitamos. E ele nos disse para entrar no banco de trás. Minha mãe começou a dar-lhe instruções para a nossa casa, mas honestamente, parecia que ele estava apenas ignorando. Nós confirmamos isso quando chegou a saída para a nossa casa e o motorista passou reto. Ele disse que tinha errado o caminho e faria uma conversão à frente, mas seguiu em frente chegando até uma fazenda. Em seguida, ele desce do carro pegando as chaves e dizendo que já voltava, pedindo para que esperássemos no carro. Minha mãe não sabia o que fazer. Quero dizer, nós poderíamos ter descido do carro, mas estávamos no meio de lugar nenhum. Não conhecíamos nada por ali e tudo parecia perigoso. Alguns minutos depois, o motorista volta ao carro, só que acompanhado de outro homem, que nos olha e fica desesperado de raiva, gritando com o motorista. E eu me lembro exatamente do que ele dizia. Você não pode trazer alguém com uma criança. Agora não podemos fazer mais nada. Isso tudo xingando muito. O motorista volta ao carro e minha mãe, desesperada, pede para que nos leve de volta onde ele tinha nos encontrado. Ela não tinha passado o endereço para ele e, por motivos óbvios, ela não passaria agora. A viagem de volta foi feita em completo silêncio e ele nos deixou exatamente onde estávamos. Minha mãe e eu podemos concordar que o propósito daquela parada não era tão inocente como uma simples conversão no caminho. Nós nos vemos como sortudas por ter saído dessa situação e agradecemos muito a Deus por isso. Moramos naquela cidade por mais 5 anos e eu nunca mais vi aqueles 2 caras novamente. Essa história aconteceu em novembro de 2005. Eu tinha 2 semanas de folga livre no trabalho e eu resolvi tirá-las. Eu ia fazer uma viagem para um estado próximo e decidi enfrentá-la igual um mochileiro pedindo carona. Eu já havia feito isso no passado muitas vezes e estava acostumado. Eu conheci muita gente fazendo isso, pessoas que viraram grandes amigos e não via mal algum. No dia, já era 2 da tarde, e eu andava na estrada com meu polegar para cima, pedindo minha carona. Eu já havia conseguido uma, mas já fazia algumas horas que eu estava a pé, e isso começou a me incomodar. Uma caminhonete vermelha parou um pouco mais à frente de mim. No carro, haviam 2 homens na casa dos 40, e um deles me pergunta para onde eu estava indo. Eu respondo, e eles se olham entre si, e em seguida olharam para mim e disseram para entrar no carro. Eu jogo minha bolsa para dentro do carro e entro. Eles pareciam pessoas normais, mas essa situação mudou de repente quando no fundo do carro reparo que haviam buracos de balas, o que me deixou assustado, e antes que eu tivesse tempo de repensar na minha decisão, nós já estávamos a 80 por hora, estrada dentro. Eu estava puxando assunto, tentando aliviar a tensão, mas em um modo assustador, o nosso assunto mudou de um rumo, de um tema engraçado para algo pesado, como um dos caras tinha acabado de sair da prisão, onde havia sido preso por agressão agravada e foi solto em um período de tempo perturbadoramente curto. E em seguida, começaram a me perguntar quanto eu tinha de dinheiro. Nesse momento eu percebi que estava entrando em uma situação complicada. Eu estava sujo por ter caminhado demais no barro e estava largado. E vendo essa situação, eu resolvi tirar proveito e falei que não tinha nada, pois era um andarilho que andava por aí pedindo carona. Isso fez o carro ficar em um silêncio assustador por pelo menos 30 minutos, e em alguns momentos eu vi o motorista olhando para mim pelo espelho retrovisor, e eu simplesmente ignorava. Essa carona é algo que eu me arrependo até hoje. Após 45 minutos mais ou menos, o motorista sai da rodovia para uma estrada de terra vazia. Eu imediatamente me inclinei para a frente e disse: Cara, para onde estamos indo? Os 2 ficaram em silêncio e o motorista me olhava pelo retrovisor. Sem pensar 2 vezes, eu pego minha mochila e abro a porta com o carro em movimento e pulo para fora. O motorista freia o carro com tudo e aciona a ré, jogando o carro para cima de mim. E eu me levanto e corro para uma plantação próxima. Eu corro desesperado em torno de 5 minutos dentro daquela plantação de trigo, enquanto escuto tiros atrás de mim. Eu não paro de correr 1 minuto sequer, e eles se afastam mais de mim. Até que eu saio para uma estrada principal e vejo um daqueles telefones de emergência e explico minha situação para a polícia e minha posição. A polícia pede para que eu fique escondido na plantação, esperando até que eles chegassem, para que fosse levado até uma delegacia mais próxima, para registrar um boletim de ocorrência.
Eu não tinha muito para explicar, pois eu não vi a placa do carro e não vi o rosto deles por completo. Apenas sabia que era uma picape vermelha. Toda essa situação foi, sem dúvidas, a pior situação que já passei na vida. Eu não faço a mínima ideia do que aqueles caras queriam na verdade, mas eu realmente acredito que perderia minha vida naquele dia. Eu ainda tenho o costume de pegar caronas, mas sou bem mais cauteloso, e com a ajuda da internet, hoje em dia, eu uso aplicativos, o que faz me sentir mais seguro. Pessoal, é só um agradecimento. Quero agradecer a todo mundo que vem dando uma força pro canal. Pode ser com um comentário, com um like, com a inscrição, ou só visualizando os vídeos, ou até mesmo com doações também, né? Eu acabei recebendo algumas doações esses dias e eu sou muito grato por isso. Isso tudo faz dar forças para continuar com esse projeto, que é uma coisa que eu gosto muito e eu quero que futuramente seja meu trabalho mesmo aqui, para poder dar um andamento e conteúdo de mais qualidade a vocês. Então, muito obrigado mesmo por tudo, muito obrigado por estarem sempre presentes, muito obrigado por essa força mesmo gigante, e vocês fazem o meu dia muito melhor com isso. Obrigado mesmo, gente. É tudo de bom para vocês e tenham um ótimo dia.